Boa tarde, Brasil. É com muita alegria que começamos essa semana, né? Segunda-feira é um dia feliz, sim, por que não? É na segunda-feira que a gente coloca todas as metas no papel e vamos lutar pelos nossos objetivos para que tudo dê certo, né? É isso aí, fica o recadinho para você. E hoje temos muitos assuntos interessantes no programa. Veja o que vamos abordar. No programa Vida em Ação de hoje, você vai conferir. Hoje é dia de Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro. Você pretende se casar? Uma cerimonial vai dar dicas no estúdio de como planejar seu casamento e economizar dinheiro. Em época de crise econômica, muitos casais acabam brigando por causa dos problemas financeiros. O que fazer quando a vida financeira começa a afetar o relacionamento? Uma consultora de casais vai dar dicas para evitar e resolver as brigas. Hoje também é Dia Mundial do Turista. Aprenda a arrumar a mala para a sua próxima viagem. E no quadro Artesanato, veja como fazer peças de crochê para o inverno. Tudo isso e muito mais agora, no programa Vida em Ação. Tudo isso e muito mais, né, gente? Ontem foi Dia dos Namorados, domingo, mas nós continuamos falando de relacionamento no programa de hoje. E antes de começar o nosso programa Vida em Ação, eu vou ler para você uma frase do Papa para a gente se inspirar durante a semana. Vamos lá. Mensagem da semana. Nos piores momentos, lembrai-vos. Deus é nosso Pai. Deus não abandona os seus filhos. Essa é a maior certeza que a gente pode ter na nossa vida, né? Que Deus está sempre com a gente e já é motivo de felicidade. Inclusive, devemos trazer Deus para junto do nosso relacionamento para que a gente tenha um relacionamento mais feliz. Vamos falar de relacionamento então, Sheila? Você é especialista no assunto, né? Deixa eu apresentar para o meu público. Sheila Higler, consultora de relacionamentos e fundadora da Par Ideal Consultoria. Que bom ter você aqui de novo. Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos falar especificamente das finanças do casal, porque existem muitas brigas por causa da parte financeira, inclusive separações. A gente não quer que isso aconteça, né, Sheila? Sim, exatamente. Você sabe que foi feita uma pesquisa agora, a nível mundial, e foi constatado que o primeiro índice de divórcio é por causa de traição. E o segundo, a maior causa de divórcio é por questões financeiras. Isso é pesquisa, foi comprovado. Comprovado. Ou seja, um índice muito alto. Exatamente, por traições financeiras, quando um mente para o outro sobre questões financeiras. Pode ser considerado traição também? Sim. Porque a mentira é uma traição, né? Sim, foi feita uma pesquisa da Serasa, acho que faz um mês e pouquinho, que a falta de transparência com o dinheiro pode provocar a separação dos casais. E nessa pesquisa feita aqui no Brasil, 1/3 dos casais não sabe quanto é o salário do outro. Nem os homens sabem quanto as mulheres ganham e nem as mulheres sabem quanto seus maridos ganham. E olha, vou mais longe, eu acredito que a maioria dos casais mesmo seja assim, né? Sim, e 70% das pessoas entrevistadas não têm o hábito de discutirem seus ganhos. Parece um tabu essa parte de finanças. Sim, é um tabu ainda. Por e uma coisa acontece? que deveria ser conversado, inclusive antes das pessoas casarem. Lá no namoro. Exatamente. O que você pretende fazer? Quais vão ser nossas prioridades? O que nós vamos querer construir? Então, muitas vezes, o homem tem metas na vida e a mulher tem outras diferentes. E aí começam as brigas. Mesmo quando a situação financeira do casal está bem resolvida, mas, por exemplo, a mulher sonha com uma casa na praia. O homem já não tem vontade em ter uma casa na praia, mas ele sonha em trocar de carro todo ano. Daí já começam as brigas por causa dessas coisas que não são discutidas antes do casamento. Porque é realmente um fator que influencia, né, no planejamento familiar. O Sim, dinheiro, exatamente. Seus filhos vão estudar numa escola pública, numa escola particular, às vezes um faz questão de dar uma educação em escola pública, outro diz, não, eu quero que meus filhos estudem numa escola pública, porque gastar dinheiro com uma escola particular, e aí começam as brigas.
Qual que é a melhor maneira de lidar com isso, Sheila? Sentar e conversar. O diálogo sempre, né? Exatamente. Hoje eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho desse preconceito. Mas ainda discutir finanças é uma coisa que as pessoas não têm esse hábito de fazer. Você sabe que já entrevistei várias vezes consultores financeiros aqui no nosso programa, e um planejamento familiar, ele falou exatamente a mesma coisa que você. Senta com o esposo, com a esposa, vamos ver o que vai ser possível fazer com o nosso orçamento, para que não gere brigas, realmente. Exatamente. Quando uma pessoa lida de maneira diferente da outra, por exemplo, o marido lida de um jeito com as finanças, a mulher de outro, como que a gente pode realmente harmonizar isso? Eu acho que os dois têm que sentar, conversar e chegar num consenso. Cada um cedendo um pouquinho, Cada um tem que ceder, né? E o ideal já era conversarem antes de casar, porque às vezes as brigas já começam por falta de diálogo. Sem dúvida nenhuma. Você, com a sua experiência também de atender tantos casais, teve algum caso que te chamou a atenção nesse sentido de finanças? Sim, às vezes até no próprio namoro as pessoas acabam brigando por causa disso. Daí é melhor terminar antes do que entrar num relacionamento e terminar depois de casados. É verdade. Sheila, agora muitos casais estão com harmonia, né, nesse setor financeiro, mas de repente ou o homem ou a mulher acabam perdendo o emprego. E hoje realmente a crise no Brasil está muito grande e muitas famílias que estão nos assistindo provavelmente estejam passando por isso. Sim. Como que fica essa situação? Porque daí muda tudo, né? De repente viviam 10 anos super bem, as finanças em dia, não tinham esse problema e agora surgiu um imprevisto e a falta do emprego. Eu acho que nessa época de crise, o amor, a paz e a harmonia devem prevalecer. Quando acontece isso, um tem que dar o apoio ao outro e não ficar brigando e ainda deixando a outra pessoa depressiva. Nós realmente estamos passando por uma situação muito delicada, a crise está aí, todo mundo tem que se preocupar com isso, que um ou outro podem perder o emprego. Ninguém está livre Ninguém disso, está né? livre, a gente está vendo cada dia pessoas qualificadas perdendo emprego. Então, é muito importante toda a família ajudarem se acontecer isso. E o que eu percebo, já tive principalmente muitos homens que vieram, que se cadastraram na Parideal e me contaram que eles perderam o emprego. Em vez de a mulher ajudá-los, as mulheres acabaram brigando com eles porque não podiam ter aquele estilo de vida que elas estavam acostumados. Eles acabaram entrando numa depressão muito grande, ficando doentes, se separaram e depois eles acabaram se recuperando, mas já sem a família. Então, eu acho que, principalmente, as mulheres têm que dar uma força muito grande, que para o homem perder um emprego é uma coisa muito traumática, mais do que para uma mulher perder um emprego. De uma maneira geral, com certeza, né, Sim. Sheila? Claro que existem mulheres que dão mais valor para o emprego do que o homem, mas de uma maneira Numa geral, maneira a nossa geral, sociedade ainda é sim, assim. para o homem perdeu o emprego, para ele fica desesperado, porque ainda tem aquilo, o homem é o mantenedor. Se a mulher perde o emprego, o homem provavelmente vai dar uma ajuda para ela. Mas muitas mulheres não aceitam quando o homem perde o emprego. Mas é hora de realmente Exatamente. unir forças e contribuir para E eu até brinco, existem pessoas, mulheres que mentem no que elas gastam e homens que mentem. Geralmente a mulher mente para o seu marido quando ela compra bolsas, produtos de beleza, sapatos, e os homens mentem quando eles gastam dinheiro com carro, com bebida, né? Cada um com as suas características, Exatamente. né? Mas acontece. Acontece. Foi comprovado que quando a mulher está de TPM, ela gasta muito mais dinheiro. Então, nesses dias é bom ela não ir no shopping e não gastar dinheiro Porque se ela estiver em crise, porque senão acaba... Exatamente. Mas os seus conselhos, então, de uma maneira geral, Sheila, para a gente finalizar essa entrevista, de quem está em casa justamente passando por uma crise financeira, para que não estrague o seu relacionamento. Senão é um problema mais que você vai É um ter na sua problema vida, a mais, né? vão acabar se separando, isso só vai prejudicar a Mágoas, família. né? Eu acho que se tiver acontecendo isso, a família tem que sentar, discutir e tentar achar alternativas para se ajudarem e sair dessa crise que nós estamos passando hoje em dia.
E acredito que se o casal passar por essa crise juntos, o relacionamento vai ficar muito mais fortalecido. Exatamente. Não é verdade? E hoje foi comprovado que quando as pessoas estão casadas, elas têm muito mais chance de melhorar a parte financeira do que a pessoa que está sozinha, ela gasta muito mais. Construindo realmente, né, uma família mais sólida, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Muito obrigada pela participação, Sheila. Eu é que Sempre agradeço muito bom e ter você aqui desejo com a uma gente. boa semana a todos. Que bom. Olha, o programa está apenas começando. Eu espero você, hein? Nem pensa em trocar de canal, que tem muita coisa boa pela frente. Já voltamos.